Eu... Vou lá. Eu terminei de ler Amanhecer na Colheita na sexta-feira, de sexta pra sábado. E eu não superei esse livro até agora, hoje é segunda. E eu ainda não superei esse livro. A gente já conhece o Haymitch, que é, enfim, um personagem super importante na saga da Katniss, né, dos Jogos Vorazes, na saga que iniciou tudo isso, toda essa história, todo esse universo. E assim, eu sempre gostei dele, né, eu acho que desde o primeiro filme a gente já se apega a ele. E cara, eu nunca tinha parado pra pensar muito no background, né, na história do Haymitch, porque assim, o contexto que a gente tem dele é basicamente que ele é bêbado e que ele venceu os Jogos Vorazes lá do ano 50, né, dos Jogos Vorazes, e que foi, tipo, um ano que ainda foi o dobro de tributos e que ele venceu. Isso é basicamente o que a gente sabe sobre ele. Tem um outro detalhe, mas, enfim. Eu nunca tinha parado pra pensar meio que como ele chegou ali, porque pra mim era muito... Ah, pô, ele é um traumatizado, né? Ele ganhou os jogos, como que não fica traumatizado? Sabe? E aí, de repente, veio o livro Amanhecer na Colheita. E como eu gosto muito desse universo de Jogos Vorazes, eu li todos os livros que saíram até agora, né? Só que os 3 livros da trilogia original eu li faz muito tempo, porque eu li antes de sair o segundo filme. Eu vi o primeiro filme e aí eu li os livros, tipo, na época que tava saindo os filmes ainda. Então faz bastante tempo, eu não lembro com detalhes, mas eu lembro que eu gostei bastante. E o livro do Snow, eu não curti tanto. Tipo assim, beleza, eu li, mas ele já não me prendeu tanto como os outros Jogos Vorazes e como esse do Haymitch. Gente, esse livro, sem brincadeira, assim, eu não queria parar de ler ele, porque eu tava achando ele muito interessante. E eu acho legal que, apesar da gente já saber como termina o livro, saber como termina nesse sentido, né? A gente já sabe que ele ganha, a gente sabe que ele vai estar lá com a Katniss e com Peeta, enfim. Apesar da gente ter essa resposta, acontece tanta coisa que te surpreende enquanto tu tá lendo. E quando eu falo de surpreender, eu não tô falando que são coisas positivas ou negativas, eu só tô falando que te surpreende, tá? São coisas que a gente não espera. E eu acho muito interessante que, assim, o nosso primeiro contato com os Jogos Vorazes foi o da Katniss, onde era tudo super tecnológico, onde os tributos, eles são levados até os jogos quase como, assim, meu Deus, artistas e fama, e todo mundo quer ver quem são os tributos. Lá na capital, né? Lá na capital eles são estrelas, assim. Quando a gente vê o filme do Snow, a gente vê como era escasso, como era um negócio pobre, assim, os Jogos Vorazes antes. E aí eu fiquei curiosa pra ver como que tava esse contexto na época do Haymitch. E eles dão esse contexto, ela, né, a Suzane ou Susana? Suzane. Enfim, ela dá esse contexto de como tá os Jogos Vorazes nessa época do Haymitch em relação a isso. A como eles são vistos, a tecnologia. Eu não vou falar quem, mas tem vários personagens que a gente já conhece que aparecem aqui. E cada vez que apareceu eu ficava... Meu Deus! Sabe, eu tinha uma reação muito genuína, assim, à medida que iam aparecendo as pessoas, eu fiquei tipo, meu Deus, caraca. E ao mesmo tempo, no começo do livro, tu vai lendo sobre a vida dele, vai tendo todo aquele contexto de como ele vive, e a gente se pergunta muito, como que vai chegar no final? Como que vai chegar naquele Haymitch que a gente conhece do filme dos Jogos Vorazes? E a construção é simplesmente perfeita, é impecável, Gente, é um livro muito sofrido, ele é muito triste mesmo. Assim, são coisas que vão acontecendo ao longo do livro, não é em um momento específico, sabe? Coisas tristes acontecem em vários momentos. E é lógico, a gente sabe disso porque a gente sabe que os outros tributos que estão indo com ele, por exemplo, vão morrer porque ele que ganhou. Isso a gente já sabe, não é spoiler, sabe? Então, apesar da gente saber disso, a gente se apega nos personagens. Eu fiquei apegada em vários e eu fiquei ainda assim surpresa na maneira como tudo acontece. Eu acho até que se eu falasse com spoiler, eu ia chorar aqui com vocês, porque eu até fico um pouco emocionada agora de lembrar de algumas coisas assim que acontecem. Só que, apesar de ser um livro sofrido e de ser um livro muito cruel, tá? É muito cruel, assim, tem momentos que são muito cruéis. É muito bem construído. Porque a gente se pergunta várias coisas ao longo do livro. E quando a gente termina ele, a gente fala, caraca, faz sentido. Tudo faz sentido. Faz sentido com o Haymitch que a gente conhece na saga da Katniss, sabe? Faz muito sentido. E o epílogo desse livro é lindo. Lindo. Não vou dar spoiler, como já falei várias vezes, mas o epílogo desse livro é lindo. Também chorei.
enquanto lia. Enfim, então assim, eu não sei se quando ela escreveu a trilogia original... Porque assim, quando você vai escrever um livro, né, é muito comum tu ter ali meio que a história de cada personagem, nem que seja resumida ali na tua mente, né, pra tu criar a personalidade daquele personagem, sabe? Então assim, eu não sei se quando ela foi escrever a trilogia original, se ela já tinha pensado meio que nessa história, assim, um pouco mais detalhada do Haymitch. Mas é impressionante, porque parece que ela pensou de tão, sabe, de tão bem construído que é pra ele se tornar o Haymitch que a gente conheceu lá atrás. Tudo faz muito sentido, é muito, muito bem construído. Eu fiquei muito presa no livro. Achei muito, muito, muito bom. E eu sei que ela já falou que ela não quer ficar escrevendo livro porque meio que não é pras pessoas quererem ficar vendo jogos, né? Mas ela falou isso, fez o do Snow, fez agora o do Haymitch. Eu tenho muita esperança de que um dia ela faça um livro do Finnick. Mas, talvez eu tenha uma opinião que nem seja muito popular sobre. Mas eu não queria que o livro do Finnick fosse necessariamente sobre os jogos vorazes do Finnick. Eu acho que pode até começar com os jogos vorazes dele, passando, tipo, rapidamente. Mas eu queria saber do Finnick na capital, pós-jogos vorazes dele. Porque, enfim, a gente sabe que o Finnick, ele basicamente, ele dá o corpo dele em troca de segredos, né? Basicamente isso que acontece. Só que eu queria saber como ele chega no ponto da revolução onde ele tá do lado da Katniss e ele ajuda a Katniss, sabe? Alguém do Distrito 4, que é o carreirista, né, normalmente. Como que ele chegou nesse ponto, sabe? Eu queria muito ver isso do Finnick. Eu queria ver como ele chegou até ali. Porque isso é uma coisa que a gente consegue entender do Haymitch nesse livro. Foi como ele chegou até ali onde ele tá nos Jogos Vorazes da Katniss, entendeu? Então eu queria saber do Finnick. Como que ele chegou até ali? É isso, tipo... Nossa, e o Finnick foi novinho pros jogos ainda, né? Então ainda tem essa. Mas eu não sei se em algum momento ela vai fazer. Eu queria muito que ela fizesse. Queria que fosse mais explorada a história do Finnick. Pois é, né? Então. Ai, gente, eu sofri muito quando ele morreu. Ai, fora que ele é lindo, né? Eu acho ele muito bonito. Sim, tem muitos personagens interessantes. Mas é que eu acho que também, tipo assim, não tem tanto... Por exemplo, se ela fizesse o livro da Joanna. Tipo, não tem o mesmo apelo de um Finnick, entendeu? De um Haymitch. Se ela fizesse um livro, sei lá, da F. Eu adoro a F, mas não tem o mesmo apelo, entende? Eu acho que depois do Haymitch, o Finnick, ele talvez seja a pessoa que tem mais apelo e que teria um público maior que já teria interesse nesse livro. Então eu gostaria muito que ela fizesse um desse aí. Mas, enfim, essas são as minhas considerações sobre Amanhecer na Colheita, sem spoiler. Vai ter o filme, já foi confirmado, tá? Que vai ter o filme, vai sair final do ano que vem. Inclusive, eu vi que tem aí rumores de que... Vou até colocar uma foto aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos começar com o nosso protagonista, Haymitch Abernathy. A descrição dele no livro é um pouco diferente, mas eu acho que já tá no imaginário de todo mundo. E ele se parece com o personagem que a gente conhece na trilogia de Jogos Vorazes, que é interpretado pelo Woody Harrelson, usando uma peruca loira. Então, sinceramente, eu não tô nem um pouco surpresa com o fato de que o Charlie Plummer aparentemente está em negociações pra protagonizar esse filme. Gente, eu acho que eu nunca vi nada do Charlie Plummer. Eu acho que ele fez não sei o que do Alaska, né? A Alice até fala aqui. Mas eu acho que eu nunca vi nada dele. Mas assim, ele me lembra o Haymitch um pouco. Se ele for um bom ator, pra mim tá valendo já, na verdade. Porque assim, cara, o Haymitch, ele vai ter que ser um ator muito bom. Porque é uma personagem com muitas camadas, sabe? Ao longo do filme. É Charlie Plummer, gente, o nome dele. Então assim, eu nunca vi nada dele. Se alguém aí já viu no chat, me conta o que vocês acharam. Se acham que ele daria conta. Rumores de que ele que tá fechando. De que ele que tá fechando pra ser o Haymitch, né? Aqui eu acho que ele tá com uma cara tão assim, ai meu Deus, de bom moço, né? Mas eu acho que isso também faz um pouco de sentido. Enfim, vamos seguir. Charlie Plummer foi o protagonista da adaptação de Quem é Você, Alaska? E pra mim, essa foi uma escolha impecável de elenco. Eu acho que ele tem tudo a ver com aquela história, com a vibe do John Green e tudo mais. Mas isso também significa que talvez pra mim, apesar de fisicamente ser parecido com o Woody Harrelson e o Haymitch do Woody Harrelson, talvez eu acho que ele não tem tanto a ver assim com o Haymitch, ou pelo menos com o Haymitch que eu gostaria de ver, e que no livro Amanhecer na Colheita é bem diferente do Haymitch que a gente conhece no futuro. Mas assim, colocando lado a lado, é inegável que fisicamente eles são muito parecidos. Há uma semelhança. Então, se eles realmente estiverem atrás de alguém que se parece com o Woody Harrelson, eu acho que o Charlie Plummer seria uma escolha bem segura pra ele. Já falando de outro personagem que é bem importante pra narrativa de Jogos Vorazes,
Vorazes, a gente tem o Presidente Snow. A gente já conheceu ele em duas versões. A versão mais velha, que foi interpretada pelo Donald Sutherland na trilogia original, e a versão mais jovem, que foi interpretada pelo Tom Blyth na adaptação de A Cantiga dos Pássaros e da Serpente. Agora, aqui em Amanhecer na Colheita, a gente tem um Presidente Snow que tá entre esses dois na questão de idade. E a escolha da pessoa com quem eles estariam conversando me deixou bem intrigada. Aparentemente, as conversas para interpretar o Presidente Snow estão rolando com o ator Ralph Fiennes. Recentemente, ele fez Conclave, mas ele tem, assim, uma lista extensa de filmes e, obviamente, uma carreira extremamente bem sucedida. E talvez vocês reconheçam esse nome, porque, afinal de contas, ele foi ninguém mais, ninguém menos do que Lord Voldemort de Harry Potter. Então, ele tá tentando participar de todas as sagas adolescentes. Eu acho também. Bom, enfim, depois sigam lá a Alice também, tá? Maravilhosa. Aparentemente ele está em negociações. E aí eu tenho uma reclamação a fazer, gente. Eu acho que eu não curti muito, não, ele como Snow. Vamos lá. Vai sair o filme, e eu espero que o filme ele consiga ser fiel ao livro. Eu sei que vão ter coisas que vão ficar de fora, isso é lógico, a gente já sabe como funciona uma adaptação de livro pra filme. Eu sei que ele é um ótimo ator, tá? Eu sei que ele é um ótimo ator, o Ralph Fiennes, o Voldemort, eu sei que ele é ótimo. Mas sabe o que? Eu e o Jean, a gente tinha criado uma fanfic na nossa cabeça, e aí que tá o problema, não é mesmo? Que a gente cria uma expectativa que não de algo que não existe. O que faz o Snow... O ator que faz o Snow, que é o Donald Sutherland, ele tem um filho, tá? E o filho dele, porque o Donald Sutherland, ele faleceu ano passado, né? O Snow dos filmes da Katniss, ele faleceu ano passado. E ele tem um filho, qual que era o filho? Qual dos dois que era? Eu não lembro se era esse. É esse. Que é ator também. E tem a idade que o Snow tem no livro do Haymitch. Literalmente, ele tem 58 anos e o filho dele tem 58 anos. Aí eu e o Jean, a gente criou toda uma fic do quanto seria legal ele interpretar o mesmo personagem que o pai dele tinha interpretado. Aí a gente criou essa fic na cabeça, mas aí também é culpa nossa, né? Culpa nossa, nada a ver, ninguém mandou. Mas assim, independente disso, eu acho que vai ser uma adaptação muito legal. Estou com altas expectativas, porque eu gosto da adaptação pros filmes da saga, né, da trilogia original. Enfim, pois é, ninguém mandou, mana. Mas o chat agora, pelo menos, tá fanficando junto com a gente, seria legal. E sim, o filho é ator também. Não sei o que ele já fez, não lembro. Ai, gente, mas a minha memória é péssima também. De repente, eu aqui querendo um ator que nem atua bem, né, eu não sei, mas é isso. Então, eu tô muito hypada já pra esse filme. Muito, muito, muito hypada. Porque eu gostei muito do livro. Talvez, se eu tiver com tempo, se eu tiver com disposição, talvez eu releia o livro antes de sair o filme. Porque como vai sair só final do ano que vem, vai demorar muito, né? Então até lá, capaz de eu já ter esquecido também, tipo, os detalhes, né? Aquela coisa. E eu recomendo muito. Se tu já gosta da saga dos Jogos Vorazes, se tu já leste os livros ou não. Cara, se tu conhece os filmes, lê esse livro. Esse livro é muito bom. De verdade. O filho dele fez o personagem principal da série 24 Horas. Nem sabia, ó. Mas essas são as minhas considerações sobre Amanhecer na Colheita. Tô com muita expectativa para o filme. Gostei muito, muito, muito do livro. Sigo com muita vontade de conversar sobre tudo, sabe, com as pessoas. Então, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do livro. Deixem aí nos comentários. Se você não leu ainda, evita ler os comentários, né? Porque pode dar spoiler aí nos comentários, que eu já li. Então, tudo certo.